Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará presente. E a gente tem certeza absoluta que o Senhor está neste lugar. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E nós vamos ler a parte B do versículo 8, que é o último versículo desse contexto, que vai do versículo 1 até o 8, mas eu só quero a parte B do versículo 8. Capítulo 18, versículo 8, a segunda parte do versículo. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Rogamos a Ti que o Senhor venha ministrar essa palavra no nosso coração e não permita que nenhum de nós saia deste lugar do mesmo modo que entrou, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, desde domingo passado que nós estamos trazendo à igreja palavras que remetam à fé, palavras que falem de fé, e hoje eu queria trazer essa pergunta a cada um de nós: quando Jesus voltar na sua segunda vinda, será que ele porventura encontrará fé na terra? O versículo escolhido, ele faz parte de um contexto maior, todos conhecem o texto, é o texto de uma história que Jesus conta, uma história parabólica, que ele conta a história de uma mulher que tinha uma causa e vai procurar um juiz e bate a porta daquele juiz insistentemente. Olha, ela não desiste. Primeiro, ela enfrenta todas as dificuldades sociais pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ser uma viúva. Não tinha quem pleiteasse a sua própria causa, e ela passa por cima de todas as barreiras culturais e tradicionais e sociais e insiste com instância, desculpem a redundância, com aquele juiz para que ele julgue a sua causa contra o seu adversário. E dentro desse contexto de fé, Jesus está ministrando aos seus discípulos a necessidade de perseverança em fé diante das nossas lutas diárias, diante das demandas que nós temos. E o Senhor diz que por um certo tempo aquele juiz não quis ouvir aquela mulher, mas no final das contas, por causa da importunação, ele resolve atender o pedido daquela mulher. Aí é quando Jesus, aqui no final do versículo 7 e 8, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o que eu queria que você focasse hoje é a necessidade de não desistir de orar, não desistir de buscar, não desistir de bater a porta do Senhor, porque o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Não desista, clame, ore, que sua fé seja regada com lágrimas. Amém. Que o adubo da sua fé seja a sua oração constante, insistente, perseverante.
comum hoje nós ouvirmos as pessoas falarem sobre fé, mensagens e mais mensagens, CDs, livros lançados sobre o assunto fé. Contudo, nos parece que aquilo que as pessoas consideram como fé tem sido rejeitado pelo Senhor. Por que será que isso acontece? E quando nós paramos para examinar o assunto, o que será que o Espírito de Deus quer nos revelar com esta palavra de hoje? Eu não sei se essa é a última palavra sobre fé, nessa sequência que nós estamos trazendo, falando sobre fé. Não sei o que é que o Senhor tem para o próximo domingo, mas enfim, que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Uma ideia me ocorre: será que a fé que temos manifestado, essa fé não está corrompida, misturada com o fermento do ganho pessoal? Será que ela não tem sido alicerçada sobre a tentativa de atender os nossos interesses materiais? Isso é uma conjectura. Mas a fé pregada tem sido muito voltada para o material, para o temporal, absolutamente arraigada neste mundo e dissociada de uma intimidade com Deus. E nós aprendemos que fé, ela é exercitada debaixo dessa intimidade viva com esse Deus vivo, que ouve as nossas orações, que interage conosco, que interfere nas situações, para que nós sejamos visitados na hora da nossa necessidade, na hora da nossa dor. Mas para isso é preciso que nós andemos com Ele, que nós confiemos nele. Nós só confiamos naquela pessoa que conhecemos bem. E do ponto de vista espiritual, precisamos sair da religiosidade de aparência. Precisamos sair onde nós falamos daquela figueira que Jesus foi procurar fruto nela, mas só encontrou folhas porque não era tempo de figos. E nós vimos que o Senhor, mesmo assim, ele teve fome, vai procurar fruto na figueira, não encontra porque não era tempo de figos, e ali ele ministra que a fé precisa ser encontrada em nós, em tempo e fora do tempo. E essa fé, ela mata a fome do coração de Deus. Li outro dia de um certo pensador cristão, que eu não consigo lembrar o nome, que não me recordo mesmo. Ele dizia o seguinte: toda fé verdadeira nasce da intimidade com Cristo. Se nossa fé não provém dessa intimidade, não é fé de fato aos olhos de Deus. Queria que você pensasse nisso. Hoje nós temos visto uma quantidade enorme de religiões, de seitas, de grupos que se levantam com cores denominacionais. Eu sou dessa igreja, eu sou daquela, eu sou daquela outra. Mas poucos são aqueles que se preocupam em desenvolver uma intimidade, um relacionamento com Cristo vivo. O cristianismo, ele é relacional. Não é uma religião de ritos, mas de relacionamentos. Amém? Amém. Então, qual o modelo de fé que agrada a Deus? Afinal, o capítulo 11 de Hebreus, não precisa você abrir agora, mas em casa, abra o capítulo 11 de Hebreus e leia todo o capítulo, que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. E outras passagens também nos trazem algumas respostas. Eu trouxe esses textos aqui para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, Hebreus fala de um padrão bíblico de intimidade. Um padrão bíblico de intimidade que é gerador de fé. O primeiro exemplo que nós encontramos ali é o exemplo de Abel. Ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Por quê? Abel oferecia sacrifícios com frequência, não era algo esporádico, baseado em necessidades circunstanciais. Abel desejava uma proximidade com Deus. Era agradável para ele permanecer em sua presença. Abel figura no rol dos heróis da fé, e quando nós vamos tentar entender esse contexto,
nós descobrimos que os sacrifícios de Abel eram oferecidos num altar. Altar é lugar de entrega. E é isso que Deus deseja de nós, que nos entreguemos a Ele. Abel entregava as primícias do rebanho e da gordura que, quando queimada, subia com perfume agradável às narinas de Deus. E a gente vai pesquisar sobre isso, vai tentar entender o que é que está por trás disso, e aprendemos que gordura aqui simboliza um tipo de oração ou comunhão aceitável. Representa nosso ministério junto ao Senhor, em nosso lugar secreto de oração. E esse tipo de oferta era feito na presença do ofertante até que fosse consumido, e isso demandava tempo. E a oferta de Abel foi uma oferta onde ele permaneceu ali até que o sacrifício fosse completamente queimado e subisse como aroma suave às narinas de Deus. E nós vemos que Caim trouxe um tipo de oferta que não exigia que ele permanecesse na presença de Deus. Caim representa muitos cristãos que vão à igreja no intuito de prosperar materialmente, mas não tem nenhum anseio pela presença de Deus. Um outro exemplo de alguém extremamente íntimo do Senhor foi Enoque. Foi o outro que manifestou uma fé intimista a tal ponto que foi trasladado por Deus para não ver a morte. Foi um outro exemplo de caminhar com Deus. E nós encontramos também uma outra figura aqui, que foi Noé. Ele foi tão íntimo de Deus, que o próprio Deus dava testemunho acerca de Noé. Olha que coisa interessante. Quantos de nós suscita da parte de Deus um testemunho? Complicado. Abraão é outra bênção. Abraão compartilhou dessa íntima comunhão, foi chamado de amigo de Deus. E a gente descobre que tanto a palavra grega quanto a hebraica para amigo é traduzida como aliado, querido, próximo, íntimo. Moisés abandonou o Egito, não teve medo da ira do faraó e permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Era outro que gozava da intimidade com Deus, que ouvia a voz do Senhor e fazia a sua vontade. A segunda coisa que nós aprendemos sobre o resultado dessa intimidade é que ela produz em nós um desapego progressivo por este mundo. Amém? Amém. Nós cremos no Deus que é vivo, no Deus que interfere, interage conosco. E a gente sabe que todas as coisas concorrem para o bem. Não é fácil essa postura. Por isso que eu digo, aproxime-se mais e mais do Senhor. Em oração, em contrição, em coração quebrantado, em confissão de pecados. E você não precisa fazer isso diante de pessoas, você pode fazer isso no silêncio do seu quarto. Entre no seu quarto, feche a porta, fale com seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto certamente lhe recompensará. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais descobrimos que Ele é tudo de que nós verdadeiramente precisamos. Abraão, embora fosse um homem atuante no seu tempo, ele conservava o caráter de peregrino. Quantos de nós conservamos o caráter de peregrino? E é o que somos nessa terra. Nós não sabemos o dia e a hora que seremos chamados dessa terra. E nós precisamos aprender isso, aprender esse sentimento, este senso de urgência desse mundo, porque nós estamos aqui de passagem. Nós não viemos aqui para armar tendas. Abraão tinha uma profunda consciência que estava aqui apenas de passagem.
A despeito de seus inúmeros negócios e afazeres, ele achava tempo para estar a sós com Deus, gozando de uma íntima comunhão. E eu pergunto, será que nós temos investido tempo na presença de Deus? Como tem sido a qualidade dos nossos momentos de oração? Será que em nossos momentos de oração nós nos limitamos apenas em falar sem parar? Ou nós nos calamos e nos aquietamos na presença de Deus para que as impressões do Espírito venham ao nosso coração? Uma coisa que essa fé viva faz em nós é nos habilitar a não nos levantar como palmatórios do mundo. Nós estamos aqui, não somos daqui, nem somos fiscais da vida espiritual dos outros. Meu marido costuma usar uma frase que eu gosto muito. Ele usa, é um versículo, ele diz: olha, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ele costumava dizer muito isso. Ele diz: olha, eu não sou palmatória do mundo. Nós não somos palmatórios do mundo, né? Então essa fé que você tem, tenha para você. Que você se deixe usar pelo Espírito de Deus, que você se deixe ministrar pelo Espírito de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Um outro exemplo dessa abnegação foi Moisés, que mesmo tendo sido criado no meio das riquezas do Egito, ele abriu mão de tudo por amor ao Senhor. O apóstolo Paulo, que foi alguém extremamente importante dentro do judaísmo, ele disse que considerava tudo que havia perdido como refúgio por causa da sublimidade do Evangelho. Será que nós temos pensado assim? Será que nós temos sentido assim? Fica a reflexão. Em terceiro lugar, sem intimidade a sua fé não é verdadeira aos olhos de Deus. No capítulo 4 de Marcos, presta atenção aqui. Encontramos Jesus e seus discípulos num barco, sendo açoitados por um grande temporal de vento, e Jesus dormia tranquilamente num travesseiro. E os discípulos desesperados acordam Jesus e ainda o repreendem, dizendo: o Senhor não se importa que a gente morra? E Jesus se levanta, repreende o mar, repreende o vento, e olha para aqueles discípulos e diz: como é que não tendes fé? Jesus estava com eles. Às vezes nós tendemos a dizer: olha, é muito difícil hoje para nós, porque Jesus não está no nosso meio, andando em carne, como viveu nos dias passados. Essa situação aqui tipifica os dias da carne de Jesus, quando ele estava andando no meio dos seus discípulos, visivelmente, ele era palpável, as pessoas podiam tocá-lo, e ele estava ali no barco, dormindo, no meio de uma grande tempestade, mas ainda assim, os discípulos se desesperaram, ainda assim aqueles discípulos se angustiaram. Jesus estava, na verdade, chamando a atenção dos seus discípulos para ele próprio, porque mesmo andando com ele, não tinham aprendido intimidade com ele, ou por outro lado, não o conheciam intimamente. Não precisamos mais buscar respostas teológicas para o significado da fé, precisamos simplesmente experimentar. E tem uma passagem das Escrituras que o Senhor diz assim: olha, se não tiverdes fé como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. É a fé infantil. Está faltando isso no nosso meio. Nós precisamos declarar: Senhor, eu creio que o Senhor pode. Quando nós nos reunimos aqui, especialmente nas quintas-feiras, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio que Tu podes reverter essa situação em bênção para a glória do Teu nome. As nossas impossibilidades humanas não são obstáculos para o agir de Deus. Mas tudo que Deus quer é que nós, primeiro, confessemos a pequenez da nossa fé,
E em segundo lugar, que nós ousemos declarar a palavra de fé. Senhor, eu creio que tu podes. E essa declaração, essa confissão de fé, como eu disse ontem, não é uma confissão do pensamento positivo. A confissão do pensamento positivo, ela é baseada em nada. Mas a confissão de fé, ela é baseada nas firmes promessas do Senhor. E quem fez a promessa é fiel. É fiel para cumprir. O Salmo 25, verso 14 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em quarto lugar, a fé intimista nos leva ao descanso de Deus. E o descanso de Deus não é um lugar, não é uma circunstância, é uma pessoa chamada Jesus. Hebreus 4:10 diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Em Isaías 26:12 diz o seguinte: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Quando Jesus faz a pergunta que deu origem a esta mensagem, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Na verdade, ele pergunta se quando ele voltar, nos encontrará exercitando uma fé viva, baseada numa intimidade com ele, que por sua vez resulta numa paz interior, pela confiança de que ele está agindo na situação. Será que ele encontrará esse tipo de fé em nós? E em último lugar, em quinto lugar, a fé verdadeira não deixa espaço para dúvida. Aí eu trago uma outra situação. Em Mateus 14, 22 a 33, encontramos outra situação que demanda fé. Jesus, depois de ministrar as multidões, ele despacha seus discípulos, manda que eles vão na frente, entrem nos barcos e fica sozinho orando para depois ir ter com eles. Só que Jesus resolve ir encontrá-los no meio da madrugada, andando sobre o mar. Imagina um negócio desse. Naquela escuridão, o texto não diz se era noite de lua, se não era. O fato é que Jesus vem no meio de uma grande tempestade. Jesus vem andando sobre o mar. Os discípulos ficam tão aterrorizados que acham ser um fantasma. Jesus os acalma, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." E Pedro, no versículo 8, diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Nos versículos 29 a 31 do contexto, disse-lhe Jesus: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Então fica outra pergunta para nós. Nós estamos trazendo nossas demandas à presença de Deus, mas muitas vezes, ao passar por aquela porta, alguém lá fora lhe pergunta: "Como está a situação?" Você diz: "Eu não sei, a coisa está tão difícil, está tão feia." Ô criatura, você não acabou de orar? Você não acabou de entregar? Diga: "Deus está trabalhando a meu favor." Amém. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso Ele vai fazer, em nome de Jesus. Essa deve ser a resposta daquele que tem uma fé viva, uma fé naquele que não pode mentir, nem pode negar-se a si mesmo. E para terminar, eu deixo como reflexão a pergunta retórica inicial feita por Jesus: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Para que os que ouvem esta palavra reflitam sobre isto e busquem o exercício da fé que agrada a Deus.
Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.